A paz de Deus a todos, Deus seja louvado. No livro de Levíticos, capítulo 18, eu tenho uma palavra do Senhor para a tua vida que diz assim: ó, casamentos ilícitos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andares nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus, por intermédio de Moisés aqui, um mandamento que Deus deixou ao teu servo Moisés, né, que Deus usou ali como instrumento para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Deus então chamou a Moisés, né, no Monte Horebe, na sarça ardente. Deus falou com ele ali. Deus despertou Moisés para uma missão muito grande na terra. E aqui nessa palavra, no capítulo 18, está falando acerca do casamento ilícito, né? Nos tempos de Abraão, Deus ele permitiu algumas coisas a esse respeito, acerca do casamento. Por exemplo, Abraão ele casou com a sua irmã por parte de pai, né? Saraí era a irmã de Abrão. Então, Abraão ele casou com a sua irmã, né? Depois no capítulo 12 de Gênesis, Deus aparece para Abraão e fala para ele: Abraão, sai do meio da sua terra, né, da sua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí te engrandecerei, né, e você será bendito em todas as nações, né? Os que te abençoarem eu abençoarei, os que te amaldiçoarem eu te amaldiçoarei. Deus então pega Abraão, né, com a sua mulher Sara, e começa a peregrinar no deserto, né? E Deus também ele faz com que Abraão vá buscar uma esposa para o seu filho Isaque, né? E a esposa de Isaque era a própria prima dele. Então, veja bem, Deus, ele permitiu tudo isso daí, né, quando ele se apresentou para Abraão, e de Abraão ele ia fazer o seu povo na terra, os hebreus, né? O povo de Hebreus nasceu por intermédio de Abraão e os seus filhos, né? Seus netos, bisnetos, tataranetos, até por várias gerações aí, né? Nasceu os hebreus aí na terra de Israel, né? No deserto. E esse povo então, ele nos dias de José do Egito, ele foi para o Egito, né? Através de Jacó, né? Já era a geração futura, né? Através de Jacó, que era filho de Isaac, né? No caso, neto de Abrão. Deus então leva o povo hebreu para o Egito. E ali ele passa ali mais de 400 anos ali, gerações e gerações ali, através de José do Egito, né? José, que Deus também fez uma grande obra na vida dele, né? Fez dele o governador de todo o Egito, né? Na época de Jacó, né? E de seus filhos, né? E aí Deus então ele através de Moisés, né, tira o povo de Israel da escravidão do Egito e ali leva ao deserto, né, para ser conduzido, para ser lapidado, para ser transformado. E Deus então ele fala para Moisés: olha, Moisés, sobe ao Monte Sinai e lá eu vou escrever umas tábuas ali de preceitos, estatuto e mandamento ali, para que o povo venha andar, né, nesses mandamentos e nessas regras, né, a qual eu andarei com o povo no deserto e farei
com que o povo venha se santificar, né, na minha presença e ser abençoado. Né? Moisés teve muita dificuldade nisso. Né? O povo era um povo obstinado de coração, um povo duro, rebelde muitas das vezes. Né? Deus teve que passar esse povo na peneira. E aí então, aqui no livro de Levíticos, que é o livro das leis, né? Por intermédio de Moisés, Deus escreve esse capítulo 18 acerca do casamento. Dali então Deus começa a abominar a união estável entre parentes, né? Deus fala, olha, se vocês eliminar os parentes, né, vocês vão sair de uma maldição, né? Vocês vão sair vão despojar de um fardo pesado, e aí os caminhos de vocês serão melhores na terra. E aí Deus ele começa a falar disso daqui, né? Ele começa então a falar para o povo de Israel, olha, não quero vocês andando no caminho do povo do Egito, e nem no caminho do povo de Canaã, a qual onde eu vou te levar, né? Que vocês se abstêm, né, das leis desse povo, né? E andem na minha lei, a lei que vai mudar e transformar a vida de vocês, né? E vocês então serão bem-aventurados. E Deus ele começa a abominar essa prática, né, do casamento no meio da parentela, no meio da família. E aí no capítulo 22, no capítulo 21 do mesmo capítulo 18, no versículo 21, no mesmo capítulo 18, Deus fala assim, ó: "E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque." Moloque era um deus que recebia sacrifícios de crianças, né? De sangue de criança, né? E Deus abominava esse deus sobre a face da terra, tanto é que Deus exterminou esse deus aqui, Moloque aqui, né? Todo o povo que adorava esse deus, ele passava um pequeno na mão de Deus, né? E Deus então ele, né, exterminou esse povo aqui nesse tempo aqui. E aí diz assim, ó: "E não profanará o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Com varão te não deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, porque é confusão." Então veja bem, Deus também, ele fala aqui, né? Ele fala acerca dos deuses da terra, e ele fala também acerca de homem com homem, como se fosse mulher, e de homem com animal, né? Como se fosse mulher, e mulher com animal como se fosse homem, né? Então Deus também abomina esse tipo de coisa. Aqui está escrito no livro de Levíticos, capítulo 18. Depois, quem tiver Bíblia em casa pode abrir a Bíblia e estudar esse capítulo, esse livro todo, se preferir, né? E Deus então ele começa a abominar esse tipo de prática, né? E Deus ele começa a colocar o povo num caminho que vai levar o povo à bênção na terra, né? A ser abençoado na terra. E Deus ele abomina quem desfaz desse mandamento aqui, né? E a gente vê o que está acontecendo hoje no mundo, né? O mundo, as pessoas, né, os políticos querendo que o cristianismo aceite, né? Aceite aí as coisas abomináveis aos olhos de Deus, né? E o cristianismo não vai andar no que faz parte da lei do homem, vai andar no que faz parte da lei de Deus, né? Jesus ele não aboliu a lei de Moisés, ele veio para fazer cumprir a lei. Ele não aboliu a lei de Moisés, ele não exterminou a lei de Moisés, porque na verdade a lei ela serve só para os injustos, né? Então Jesus ele falou: essa lei aqui vai servir para quem desobedecer a minha palavra. E Jesus ele simplificou os mandamentos em dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, que já é um mandamento do Antigo Testamento.
né? E vocês fazendo isso daí, vocês se livrará de todas as impurezas, né? Aos olhos de Deus, né? Vocês cumprindo esses dois mandamentos, vocês vão estar cumprindo toda a lei e os profetas. Então, quem ama o seu próximo não vai fazer maldade, não vai se corromper, não vai cometer idolatria. Porque se você amar a Deus sobre todas as coisas, você está fora da idolatria. E se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você vai deixar de fazer o mal pro teu próximo. Você vai sempre querer o bem do teu próximo e vai sempre ajudar o teu próximo, né? As leis de Moisés não vão te alcançar, né? Então você vai estar sempre se privando aí, né, de coisas ruins para tua vida. Então foi isso que Deus determinou, né? E o povo na terra hoje está vivendo o contrário desta palavra, né? Muitas coisas aí não agrada a Deus e isso daí traz consequência para a nação, para o estado, para a cidade, né? Para a família, né? A família que vive num pecado desse daí, que se ela aceitando isso aí como uma coisa normal, né? E não buscando a Deus para que isso seja mudado, seja transformado, ela sofre as consequências desse pecado, desse erro. Aí a pessoa fala, mas no passado sempre existiu isso daí, homem com homem, mulher com mulher, sempre houve. Sim, sempre houve, mas não significa que Deus é a favor disso. Não significa que Deus acolhe essa abominação. Não significa que o ser humano vai ser abençoado por estar andando nesse caminho. Pelo contrário, né? O pecado do homem vai crescendo na terra e vai virando como um fedor, né? As narinas de Deus, né? A terra vai fedendo, a terra vai se contaminando. Isso daí vai chegando às narinas de Deus como um cheiro desagradável. E aí Deus ele vai tomar uma atitude a qualquer momento, né? Dependendo do quando você pega uma coisa, um animal morto, quando você pega um animal morto e você joga ele do lado da tua casa, chega uma hora que o cheiro vai inalar, vai tomar conta do lugar e você não vai suportar. Então a mesma coisa acontece com o ser humano na terra. Tem hora que o cheiro do pecado ele é tão forte que Deus ele tem que tomar uma providência, porque Deus é santo e ele está no céu e o pecado, o cheiro do pecado, ele sobe, né? Ele sobe ao céu. E Deus chega uma hora que ele tem que tomar uma providência e muitas das vezes a providência que ele tem que tomar dói muito, né? E aí, meu amigo, e aí Deus ele faz o que tem que fazer e pronto, porque ele cumpre ali a sua palavra, ele vela pela sua palavra. Ele determinou que o ser humano andasse no caminho, né, da obediência, e se o ser humano não andar no caminho da obediência, ele vai sofrer consequência. Então eu oro a Deus pela minha vida, pela vida dos meus. Eu oro a Deus pela idolatria no meio da família, que tudo isso daí seja despojado do meio da minha família, né? Minha família seja liberta da idolatria. Deus não se agrada da idolatria. Deus não se agrada, né, dos maus caminhos, dos maus sentimentos, né, das más obras do coração, né, das práticas delas, né? Porque os deuses da terra eles vêm para confundir a pessoa, eles vêm, né, para colocar medo nas pessoas. Muitas das vezes eles têm mais poder do que o ser humano tem, mas o poder dele é limitado. O poder dele é na vida daqueles que andam erradamente, na vida daqueles que chamam eles, né? Aqueles que acolhem eles, né? Então eles têm poder sobre essas pessoas. E essas pessoas a qual eles têm poder e têm autoridade, eles fazem essas pessoas caminhar no pecado para que eles tenham mais autoridade ainda sobre elas. Tá certo? Eles não falam para você o que é certo e o que é errado diante de Deus. Muitas das vezes as pessoas que seguem a esses deuses,
anda no pecado da prostituição, no pecado às vezes até do adultério, no pecado da abominação de homem com homem, mulher com mulher, no pecado da corrupção, no pecado da mentira, do engano, né? Então tudo isso daí é pecado diante de Deus. E quanto mais você se mergulha nesse pecado, mais eles têm autoridade sobre a tua vida. E aí você não pode falar que você tem Deus na tua vida. Porque um momento que você chama eles, os deuses da terra, para a tua vida, você está descartando o Deus criador da sua vida. E Deus vai te entregar na mão deles e vai deixar eles fazer o que eles bem entender com você. Só que tem um porém. Se você não sabia disso e agora está ciente disso, você tem a liberdade para escolher o caminho do conhecimento, o caminho da verdade que Deus deixou, ou prevalecer no caminho do engano, da mentira e da perdição. Então você pode escolher. Agora, se você sair do meio deles e continuar no mundo, né, como folha seca no mundo, como uma folha seca levada pelo vento, aí você vai ter consequência deles, porque eles ainda estão sobre a tua vida. Mas se você largar deles, você renunciar a eles e você se achegar a Deus, você se converter e vier e buscar a face de Deus e se arrepender das suas práticas e se arrepender da ignorância, da falta de sabedoria, de conhecimento das coisas de Deus, e colocar o teu coração em Deus, Deus ele vai perdoar e ainda vai te livrar da mão deles ainda, vai te livrar das consequências das injustiças deles. Porque Deus, o Criador, ele tem muito mais poder do que o Deus que você acredita que tem poder, do que o Deus que você estava aprisionado aí na mão deles. Porque eles também são criatura de Deus. E Deus está muito mais acima do que eles. Quando eles vêm com queijo, Deus já está com o garfo e a faca na mão. Então é mais ou menos isso, sabe? Eles não conhecem o agir de Deus, mas Deus conhece o agir deles. Deus conhece as astúcias deles, né, sobre a tua vida. Deus conhece a mentira, o engano deles sobre a tua vida, né? Porque eles não têm poder de coisa nenhuma. Eles não têm poder de te levar para o céu, né? Porque o coração deles são enganosos, são mentirosos, né? O coração deles é para se aproveitar da tua alma, da tua vida, naquilo que eles querem. Eles te pegam ali como um instrumento para te usar da forma que eles bem entendem, né? Eles vivem na terra muito mais carnal do que nós e aprisionado às mesmas vontades que nós no mundo deles. Só que imagina você viver num mundo onde não há comida e nem bebida e ter que precisar do homem na terra para comer e para beber, para se alimentar. É mais ou menos isso que acontece com esses deuses aí, né? Eles te usam, né, para se saciar daquilo que eles têm vontade, até mesmo das abominações a qual eles se deleita, né, diante dos olhos de Deus. Eles sabem que eles já estão com a vida deles já estão perdida, muitas das vezes condenadas, né? Eles já sabem disso e com isso eles vão querer levar todos o que eles puderem levar com eles, né? Eles querem levantar um reino espiritual, né, sobre a face da terra, porque eles estão aprisionados aqui embaixo mesmo, né, até o dia que Deus determinar, né, o juízo né, no agir deles, na vida deles, entendeu? E com isso eles vão aprisionando, eles vão enganando, eles vão mentindo, eles vão se deleitando, né, nas coisas imundas dessa terra, né, porque muitas coisas que eles fazem é imunda, né? Muitos confundem aí o sacrifício que se fazia a Deus antigamente com o sacrifício que eles fazem hoje, porque o sacrifício que Deus aceitava era um sacrifício, tinha um ritual a ser cumprido e era queimado, era ao fogo, né? Deus recebia o cheiro suave, né, do sacrifício. E o sacrifício deles não é de sangue, é de podridão, é de imundícia,
né? Não tem fogo, não tem nada, é um sacrifício de coisas da carne mesmo, da imundícia do homem mesmo, né, sobre a face da terra. Então eles trazem a imundícia ao coração do homem, né, com palavras de engano, fazendo o homem agir, pensar impiamente, né? O ímpio, ele não tem piedade de ninguém. Ele acha assim, ó, se errou, tem que se a pessoa errou, ela tem que ser abominada. O ímpio, ele pensa dessa maneira. Aconteceu isso daí, tem que se lascar mesmo. O ímpio, ele pensa dessa maneira, né? Então isso é uma atitude ímpia, né? Isso daí é uma abominação aos olhos de Deus, né? O ímpio, a Bíblia diz que o ímpio serão desarraigados da terra, eles serão exterminados da face da terra, da humanidade, como se nunca tivesse existido. Nunca mais se lembrarão dos seus feitos, nunca mais se lembrarão de nada. Então você que anda no caminho dos deuses da terra, toma cuidado, se converta, porque no final as consequências de tudo isso virá sobre a tua vida e você vai sofrer eternamente, vai sofrer aí de uma forma muito dolorosa, muito angustiante, aí não vai ter fim não, né? Então, mediante esta palavra, né, se converta ao Senhor, busque a presença de Deus. Deus, ele está acima de toda a sua criação. Deus criou o mundo e a sua plenitude, né? O céu e a terra é de Deus, foi Deus que criou o céu, a terra e o mar. Tudo está debaixo da onipotente mão de Deus, né? E Deus se agrada daqueles que se voltem a Ele, que se arrependam dos pecados, né? Das obras infrutuosas da carne e se converta aos caminhos de bênção, de glória da parte do Senhor, que o Senhor tem prometido para aqueles que obedecem, para aqueles que o buscam, né? Buscai ao Senhor, né? Confia nele e Ele tudo fará na tua vida, né? Ele tem poder para te livrar da mão do teu Deus, tem poder para te livrar da ira do teu Deus. Deus tem poder para tudo isso daí. É só você confiar, acreditar nessa palavra aqui, porque Deus, ele vela por ela. Se você estiver na mão do teu Deus, Deus não vai agir na tua vida. Você tem escolhas na vida. Você tem escolhas na tua vida. Você que escolhe o caminho que você quer andar. E se você falar não para Deus, você está perdido na vida. Agora, se você falar sim para Deus, Deus ele tem poder para te livrar, te libertar, te curar, transformar o teu levantar, o teu caminhar e o teu deitar, né? Ele tem poder para te dar visão, para te dar entendimento, conhecimento das coisas que é de Deus e que provém de Deus, e você sair dessa abominação. Por mais que você ache que na tua vida tá tudo bem, que não falta nada, não falta na tua mesa, não falta, mas no final de tudo vai faltar muito dentro da tua alma se você continuar nesse caminho. Então se converta ao Senhor, ao Deus Criador, entregue a sua vida para Ele e Ele tudo fará. Amém? Então que a palavra de Deus venha transformar o teu coração, venha mudar o teu pensamento, né? Venha te tirar dessa prisão que você está, né? E o nome de Deus venha ser glorificado e a tua vida seja curada, seja liberta, seja transformada diante dos caminhos do Senhor, com coisas boas e frutuosas da vida, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. A paz de Deus a todos. Deus seja louvado.